Oi, vamos para mais uma história, mais um livro da Bíblia, mas antes eu vou orar. Pai amado, eu agradeço por esse dia, Senhor, agradeço pela sua palavra nas nossas vidas, agradeço pelo seu amor, Senhor, e agradeço porque nós estamos aqui, Senhor. Senhor, cuida de nós e faça com que cada dia mais possamos estar próximos de Ti. Guarda as famílias, Pai, que chegaram até aqui, as crianças, Senhor, todas as pessoas que vão ouvir essa história, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Bom, hoje a gente vai falar sobre o livro de Judas. É um livro da Bíblia chamado Judas. Mas esse não é o Judas que era discípulo de Jesus, aquele que traiu Jesus. Não é esse Judas que escreveu esse livro, que está na Bíblia. E quando ele começa, quando esse livro começa, a gente vê que é uma carta. E a pessoa, esse Judas que está escrevendo a carta, ele se apresenta. Ele diz que ele é Judas, irmão de Tiago. Tiago, aquele que escreveu a outra carta, a carta de Tiago. E que era irmão de Jesus. Então Judas também era irmão de Jesus. E essa carta não diz, ele não diz exatamente para quem que ele estava escrevendo essa carta. Mas essa carta a gente vê, e as pessoas que estudaram falam sobre isso, que provavelmente ela foi escrita para pessoas que tinham sido judias e que tinham se convertido, que tinham passado a acreditar em Jesus. Que a gente chama de judeus messiânicos. Por que messiânico? Por que judeu messiânico? O judeu messiânico é aquele judeu que passou a acreditar em Jesus, que é chamado de Messias. Por isso que esse termo é usado. E essa carta é uma carta assim que traz uma porção de coisas assim que a gente não entende direito. Eu tive que estudar. Olha só, eu tenho quase 50 anos. Eu leio a Bíblia desde que eu era pequenininha. Desde que eu comecei a ler, eu lembro que eu leio a Bíblia. E eu nunca tinha estudado o livro de Judas. E eu estudei para falar para vocês, para contar para vocês. O livro de Judas, ele faz ele fala de várias coisas que foram escritas em outros livros. E esses outros livros que Judas cita, as situações que ele cita na carta dele, são livros que os judeus liam no tempo deles. Hoje a gente não lê uma porção de livro, a gente lê a Bíblia, lógico, na igreja, mas tem vários livros que a gente lê, que são livros que são escritos e que fazem referências às coisas que aconteceram no tempo bíblico. A gente lê outros livros, existem outros livros, e naquele tempo também existiam outros livros. E existiam livros que falavam sobre as pessoas que aparecem na Bíblia. E Judas, nessa carta, ele cita vários livros e várias coisas que são contadas nesses livros. Mas o objetivo de Judas, quando ele escreve essa carta para esses cristãos, que agora são cristãos porque acreditam em Cristo, o objetivo dele é muito claro. É fazer com que esses cristãos, eles fiquem atentos. Porque como Paulo escreveu e várias outras pessoas escreveram, e a gente vem conversando sobre isso durante semanas e semanas e semanas, sempre existiam os falsos profetas. Sempre existiram, existem hoje e vão continuar existindo. Pessoas que falam sobre Jesus, mas que não creem nele. Que falam sobre outras coisas, que falam sobre outros deuses, que falam mentiras. Hoje a gente tem aquele terminho, né, que é muito usado na internet, que é fake news. Pois é, hoje a gente tem as fake news. Mas as fake news, que são coisas mentirosas, não existem só hoje na internet. Elas já existem há muito tempo. Porque o diabo existe desde sempre. E o diabo é o pai da mentira. E a mentira existe há muito tempo. Então Judas, ele fala para aquela igreja
que ela tem que tomar cuidado com a mentira de muitas pessoas. E ele cita, como eu falei para vocês, fatos contados em outros livros. E ele fala dos anjos mentirosos e que fizeram escolhas, assim como o diabo, que também era um anjo, e que estão... Judas fala que eles já estão presos e que eles estão acorrentados, que Deus já deixou eles lá acorrentados. E ele conta também uma outra situação que é descrita num outro livro, de um anjo, quando o diabo veio falar de Moisés, e que o anjo que estava falando com Moisés, que ele foi contra o que o que o diabo estava falando sobre Moisés. E ele conta várias coisas que são contadas nesse livro. E ele fala desse momento, dessa discussão, ou dessa briga do anjo com o diabo, dizendo que o Senhor, Deus, é quem vai dar ao diabo aquilo que ele merece. E ele começa a falar de coisas que, se a gente pensar, são tão atuais hoje, de pessoas que buscam dinheiro, buscam fama, buscam outras coisas e não se importam com a verdade e falam de Jesus, mas só falam de Jesus assim: a gente acredita em Jesus, Jesus veio, a gente não precisa mais viver no passado, fazendo sacrifícios, a gente pode fazer tudo e a gente pode se entregar a comida, a comer, a gente pode se entregar a todas as coisas erradas, que não tem problema. E a gente sabe que isso não é verdade. A gente sabe que Jesus veio, mas para que a gente esteja perto dele, realmente é verdade que Jesus veio. É verdade que ele nos libertou de todos aqueles sacrifícios que as pessoas tinham que fazer na época da lei, do Antigo Testamento. Ele nos libertou de muitas coisas. Mas a gente tem que se arrepender das coisas erradas que a gente faz. E a gente tem que procurar estar perto dele. E isso é uma coisa que muitas pessoas não falam. Hoje em dia, principalmente, as pessoas falam do amor. Realmente, Jesus ama todo mundo. E ele ama incondicionalmente. Ele ama quem é bom, ele ama quem não é tão bom assim, ele ama quem está perto dele e ele ama quem está longe dele. Mas uma coisa que ele sempre falou quando ele esteve aqui foi que... e falou para as pessoas, para muitas pessoas que ele curou, ele falou: vai e não cometa mais as coisas erradas que você fez. Ele chama a gente para a gente se arrepender, para a gente ter uma nova vida, para a gente andar certo, andar correto, andar dentro daquilo que ele apresentou para a gente, dentro do amor. Mas as pessoas, quando elas começam a ter coisas e de um jeito que não é tão certo, elas começam a gostar das coisas erradas que elas estão fazendo, porque aquelas coisas erradas que elas estão fazendo estão trazendo, às vezes está trazendo dinheiro, às vezes está trazendo luxo, às vezes está trazendo uma opção de coisa. Então elas não querem ter uma vida sem aquilo. Então elas continuam fazendo as coisas que não são muito certas para ter aquilo que elas querem ter. E Judas no livro dele, ele fala para a gente tomar cuidado com isso, para a gente tomar cuidado com o que a gente está buscando, porque pode ser errado, pode ser muito errado. E ele convida aquela igreja, ele convida as pessoas para quem ele está escrevendo, para que elas se voltem para Deus, para que elas perseverem. O que é perseverança?
é você continuar, mesmo quando você não tá vendo assim que tá acontecendo o que você quer. Por exemplo, se eu preciso estudar porque eu vou ter uma prova. Essa prova vai ser difícil. E aí eu começo a estudar um mês antes. E aí eu estudo, e aí eu faço a prova e eu não tiro uma nota muito boa. Aí a professora fala assim pra mim: vai ter outra prova daqui a um mês. E o que eu faço? Se eu sou perseverante, se eu tenho perseverança, eu vou estudar. Continuar estudando e perseverar. Todo dia eu vou estar lá, ó, estudando, e não vou desistir. Quem persevera, não desiste. É isso que Judas fala. A gente não pode desistir. A gente tem que ficar perto de Deus. A gente tem que continuar orando. A gente tem que manter a nossa fé. A gente tem que se manter no amor de Deus. E aí, essa carta é uma carta bem pequenininha. Tem um capítulo só. Um capítulo com 25 versículos. E lá no versículo 21, Judas diz o seguinte: mantenham-se no amor de Deus, enquanto aguardam a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Então, Judas fala para aquela igreja, que serve para a gente também, que a gente precisa se manter no amor de Deus até que Jesus venha. E isso é o que Judas traz. Ele traz para a gente um aviso, para a gente se afastar daquilo que é errado, se afastar das pessoas que falam coisas erradas, afastar das pessoas que mentem, e que a gente se volte para Jesus, e que a gente procure ter uma vida cheia de fé, de oração e de amor. E esse livro tão pequenininho, que tem um capítulo só e 25 versículos, traz pra gente esse conselho tão importante. E que sabe de uma coisa? A gente deve seguir. A gente deve se afastar de tudo que é errado. E a gente deve se aproximar de Jesus e viver no amor de Deus. Bom, esse é o penúltimo livro da Bíblia. A gente tem mais um livro na Bíblia, o último, e que nas próximas semanas a gente vai conversar sobre ele. É um livro que tem muitas coisas, porque é um livro muito diferente de todos eles. E eu vou falar mais desse livro, nas próximas semanas. Agora, a gente vai orar para terminar. Senhor amado, eu te peço para que tu estejas conosco, Senhor, e para que tu fortaleças o nosso coração, para que a gente possa sempre andar nos seus caminhos, para que aquilo que é errado, para as pessoas que são mentirosas, para as pessoas que falam coisas que não são verdade, Pai, que são falsos profetas, nunca possam se aproximar de nós, Senhor. Senhor, faça com que nós possamos identificar as pessoas que não são de Ti. Nos protege, nos guarda, acampa os seus anjos ao redor das nossas famílias, ao redor das pessoas que precisam, Senhor, estar cada vez mais firmes contigo. Em nome de Jesus, amém. Até semana que vem.